começo da pandemia. Quando a imprensa diz, fica mais fácil de se realizar, porque a imprensa exerce um poder na opinião pública. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal aqui de notícias. Muito obrigado ao pessoal que está assistindo aos vídeos, que estão compartilhando, que não são inscritos. Considerem se inscrever no canal e compartilhar os vídeos para que as mensagens cheguem a mais pessoas. É de graça, é só a inscrição. Hoje o Brasil atingiu a marca simbólica de 400 mil pessoas, ultrapassamos 400 mil pessoas que perderam a vida, mortas pelo Covid-19. O país atravessa uma aceleração no crescimento, uma aceleração no número de mortes, cada vez mais rápido. Para você ter uma ideia, para chegarmos aos primeiros 100 mil mortos, levou 5 meses. Depois levamos mais 5 meses para chegarmos aos 200 mil. Para chegarmos aos 300 mil, levamos 2 meses e meio, diminuiu, foi acelerando. E à medida que foi acelerando, o Brasil foi flexibilizando cada vez mais, foi fazendo o inverso do que deveria ser feito, Deu um controle maior, o vírus está acelerando. E para chegarmos a 400 mil, demorou menos de 2 meses, demorou 1 mês e meio praticamente. Então o vírus está acelerando cada vez mais. 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil. E eu tenho falado aqui no canal, precisamos fazer um lockdown nacional. A vacinação está lenta, já que a vacinação está lenta, temos que fazer um lockdown nacional. Infelizmente a gente não está vendo uma campanha neste sentido. Se fala que precisa e tal, mas não tem uma campanha como foi feito ano passado. As pessoas estão morrendo, pessoas jovens agora estão na UTI. No começo da pandemia não havia jovens, então se dizia, o presidente dizia que tinha que deixar os idosos em casa e os jovens poderiam sair para trabalhar. Já não é mais assim, os jovens estão sendo atingidos, a vacinação está lenta, nós temos aí um ritmo de vacinação muito lento. Os Estados Unidos hoje anunciaram que maiores de 16 anos já podem ser vacinados. Então você tem uma ideia, maiores de 16 anos já podem ser vacinados nos Estados Unidos. E aqui nós temos falta de vacina. Estamos escolhendo grupos, porque não tem vacina para todo mundo. Então tem que ser, as pessoas, começou com as pessoas mais idosas, até chegar nas pessoas mais jovens, até chegar para cobrir todo mundo, o vírus já mudou e já não funciona mais aquela vacina. Nós temos 30% das cidades brasileiras ficaram sem vacina para a segunda dose, que é a dose mais importante. Todas as doses são importantes, mas é a dose que finaliza a vacinação, é a segunda dose. Nesta semana, aponta a pesquisa, a notícia da BBC News Brasil, é de Rafael Barifouzi, da BBC News Brasil em São Paulo. Ele traz essa notícia que a Confederação Nacional dos Municípios mostra que quase 1/3 das cidades brasileiras faltou vacina, ficaram sem a segunda dose da vacina contra a Covid nesta semana. No levantamento foram consultados 2.824 municípios, mais que a metade do total, entre 26 e 29 de abril, e 30,8% deles disseram que não tinham doses para a segunda aplicação. As prefeituras também foram questionadas se ficaram sem vacinas para a aplicação da primeira dose. Dos 820 municípios que responderam, quase um quarto, 23,9%, afirmaram que sim, e 76,1% disseram que não enfrentaram problemas. O número são quase iguais ao do levantamento da semana anterior, quando 23,8% das prefeituras informaram ter ficado sem vacina para a primeira dose. O problema afeta todo o país. Os Estados Unidos, que resolveu enfrentar o problema, vacinar a população,
e agora pode dizer que pode vacinar pessoas acima de 16 anos. O Brasil não quis comprar vacina, teve oferta de vacinas da Pfizer, o presidente recusou ofertas e tem se colocado ao longo do tempo na contramão do que manda a ciência. O ministro Pazuello disse que compraria 46 milhões de doses e no dia seguinte o presidente o desautorizou. Esse fato é um fato que deveria ter sido levado mais a sério pela sociedade brasileira, porque ele declarou, não foi ninguém que disse que ele fez, não foi alguém que o acusou, foi ele próprio que disse que desautorizou o ministro. Isso é um fato gravíssimo, isso é desídia. O servidor público, ele é um servidor público, ele é como se fosse o maior servidor, o cargo mais alto, ele tem que servir ao público. O servidor público não pode atuar com desídia. Ele não pode deixar de comprar vacina quando ele deve comprar as vacinas. Isso é caso de perda do cargo. E aí estamos vendo a CPI que vai apurar os fatos, mas esse fato já está, esse fato não tem contestação, esse fato está registrado, não precisa nem de muitas outras indagações, porque é público e notório que o presidente desautorizou a compra de 46 milhões de doses. Um presidente não pode agir com desídia, deixar de fazer ato de ofício quando a situação requer, quanto mais quando esse ato importa em perda de vidas. Perda de vidas. Tem pesquisas que demonstram que milhares de pessoas poderiam ter sido salvas se a vacinação tivesse sido comprada, tivesse sido iniciada a tempo. Então foi tendo atrasos e mais atrasos. E cada vez mais anunciava assim uma meta, essa meta não era cumprida. A CPI vai intimar os ex-ministros da Saúde e o ministro atual, provavelmente para deporem na semana que vem. Vão colher depoimentos dos ministros da Saúde, os ex-ministros e o atual. E, infelizmente, as vidas, as 400 mil vidas, as mais de 400 mil vidas não serão trazidas de volta. Nós precisamos de um lockdown nacional, nós precisamos mudar o rumo desta doença. Cada vez fica mais acelerado, cada vez chegamos a 100 mil mortes com menos tempo. E a imprensa não comprou ainda esta campanha do lockdown nacional como comprou no começo da pandemia. Quando a imprensa diz, fica mais fácil de se realizar, porque a imprensa exerce um poder na opinião pública. Então, a necessidade do lockdown já é notória. Precisamos diminuir o ritmo desse vírus, precisamos impedir que mais pessoas morram enquanto a gente consegue vacinar. Já que a vacinação está lenta, temos que pressionar o governo para que consiga as vacinas. E o lockdown pode ser, inclusive, uma pressão para que o governo vacine com mais eficiência, já que ele quer que abra a economia. Então, não se abre a economia enquanto não tiver vacina para todo mundo. É a maneira que o cidadão tem que reagir a essas atitudes de opressão. É a maneira que o cidadão tem de reagir à opressão do Estado, porque ele quer que você trabalhe, ele quer que você saia, se contamine, sem providenciar as vacinas, que é um dever que ele recusou a compra. Então não faz sentido nós cidadãos, sairmos para trabalhar expostos aos vírus, às variantes, sem a vacinação estar com a devida cobertura para todos e não apenas para parte da população, fazendo seleção e não se mobilizando para conter o vírus. A Conecta Direitos Humanos, em parceria com a USP, fez um relatório dizendo que o governo executou uma estratégia deliberada de disseminação do vírus. E a OAB, eu já falei em outros vídeos, uma comissão da OAB, do Conselho Federal da OAB, diz que o presidente praticou crime contra a humanidade e fundou uma República da Morte.
Então nós precisamos de um lockdown nacional e precisamos conter essa aceleração do vírus que está cada vez mais rápido. E parece que a sociedade acha que o vírus não está tão letal, e a sociedade não está se importando, mas precisamos acordar, precisamos ver que o vírus está aí. Pessoas estão morrendo bem, tem pessoas que estão morrendo por falta de leitos, porque o Covid ocupa todos os leitos e as cirurgias eletivas estão sendo adiadas, e isso está trazendo perdas, mortes também evitáveis. Então nós precisamos de um lockdown urgente. Um forte abraço.